casa do irmão Branham em Tucson, no estado do Arizona. As Montanhas Catalina. (19 de novembro de 2022). Bom dia! A partir daqui da bela Tucson, no Arizona. Querida Senhora Jesus Cristo, como nós amamos ouvir os nossos nomes serem chamados, só de pensar que nós somos aqueles para os quais Ele está vindo, uma noiva real para o Filho real prometido, a sua super semente real de Abraão que tem sido verdadeira e fiel a cada palavra. Nós não cometemos adultério, nem mesmo flertamos com nenhuma outra palavra, apenas nos mantivemos puros e permanecemos com cada palavra. Há muitas ótimas mulheres cristãs no mundo hoje, mulheres leais, porém, há somente uma Senhora Jesus Cristo. Nós somos aqueles que irão para casa com Ele. Nós somos a sua esposa escolhida. Ele nos disse em sua palavra que Ele viria mais uma vez exatamente como Ele veio antes. E lá permaneceu Ele, revelando-se em carne humana, lendo a palavra e nos dizendo: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. E nós o reconhecemos e nos tornamos a sua noiva, a Senhora Jesus Cristo. Foi-nos revelado que o mesmo Filho de Deus que veio no Oriente e vindicou-se como Deus manifestado em carne, é o mesmo Filho de Deus no hemisfério ocidental, o qual identificou-se entre a sua noiva. A luz do entardecer do Filho chegou. E se eu fizesse uma pergunta a respeito de qualquer coisa, tem de haver uma resposta verdadeira. Pode haver algo parecido com isso, mas tem de haver uma resposta verdadeira direta para cada pergunta. Então, portanto, toda pergunta que surge em nossa vida, tem de haver uma resposta verdadeira, correta. Em nosso dia há muitas perguntas e controvérsias entre as pessoas. Quão importante é ouvir as fitas do profeta de Deus? Quão importante é ouvir e crer em cada palavra? Qual é o nosso absoluto? É o que ele disse nas fitas? Ou o Espírito Santo dirige cada homem a decidir o que é e o que não é a palavra? Será que nós temos de ter um homem ou um grupo de homens para explicá-la passo a passo para nós? A palavra diz que depois de enviar o profeta Elias, será que ele enviará um grupo de homens que devem explicá-la a vocês? Será que nós precisamos que alguém interprete a palavra ou a explique passo a passo para nós? Será que nós devemos apenas ouvir as fitas em nossas casas, carros e postos de gasolinas e ouvir o ministério quando nós vamos à igreja? Será que nós devemos tocar as fitas em nossas igrejas? Será que elas são ou não são a voz de Deus para o nosso dia? Agora, se for uma pergunta a respeito da Bíblia, então deveria ter uma resposta vinda da Bíblia. Não deveria vir de um grupo de homens, de certo companheirismo, ou de algum educador, ou de alguma denominação. Deveria vir diretamente da Escritura. Portanto, se nós quisermos encontrar a resposta correta para as nossas perguntas, nós devemos ir às Escrituras. Em seguida, nós devemos decidir quem é o intérprete divino das Escrituras.
Será que cada homem decide por si mesmo? Um profeta significa não apenas falar a palavra, mas também anunciá-la. E o intérprete divino da palavra, a palavra divina escrita. Portanto, se o profeta é o intérprete divino das Escrituras, então o que o profeta disse é a palavra de Deus para a sua noiva que já foi interpretada. Ponto final. Isso não diminui o ministério ou a posição para a qual Deus os chamou. Eles foram chamados por Deus para manterem aquela palavra que foi falada pelo profeta de Deus diante dos seus rebanhos. Eles devem apontar ao povo deles aquele mensageiro e a mensagem da hora. Cada palavra que eles pregam deve ser julgada pelas palavras que o profeta de Deus disse nas fitas. Eles não podem mudar, nem mesmo interpretar uma palavra. As Escrituras de Deus são interpretadas somente pelo seu profeta. Agora, cada uma delas, claro, podia-se ver a ideia delas. E eu não posso culpá-las. Cada uma afirma ser a verdade, que ela tem a verdade. E as pessoas que pertencem a essas igrejas deveriam crer nisso, porque eles estabeleceram o destino deles, o destino eterno deles, baseado no ensino daquela igreja. E são tão diferentes umas das outras, a ponto disso formar 900 e tantas perguntas diferentes. Se esta mensagem falada pelo profeta de Deus não é o teu absoluto, mas sim o que algum homem ou homens dizem ser a palavra, então o teu destino eterno repousa sobre o que eles dizem. As minhas palavras parecem ser totalmente contra todo e qualquer ministério. Eu não sou. Eu creio que Deus colocou homens verdadeiros na igreja dele e sobre os seus rebanhos para manter essa mensagem diante deles. Eu creio que eles pregam e creem nesta mensagem. Mas por que eles não colocam o irmão Branham de volta em seus púlpitos como sendo a voz mais importante a ser ouvida? Por que eles consideram o ministério deles igual e tão importante quanto esta voz? Malaquias 3 disse: Eu enviarei o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. E aquele que foi enviado para preparar o caminho identificou a ele, o lugar. É ele, não há engano, é ele. Eu vejo o sinal seguindo-o. Eu sei que é ele, uma luz que descia do céu e vinha sobre ele. Tinha certeza que era ele. Então, meu irmão, eu quero te perguntar algo ao encerrar. Nós diremos isso. Em Malaquias 4, nós não recebemos a promessa de uma outra águia, uma coluna de luz a seguir, para mostrar para a igreja errante hoje que ele é Hebreus 13:8, mesmo ontem, hoje e eternamente? Será que não se nos prometeu um outro a vir voando do deserto? O que nós devemos estar seguindo? Aquela coluna de luz. Quem é aquela coluna de luz? Aquela águia, Malaquias 4. Quem tinha coluna de fogo sobre a sua cabeça para vindicar quem ele era? William Marion Branham. Cada vez que nos reunimos, nós devemos manter esta voz diante do povo. Nós devemos colocar a voz de Deus em primeiro lugar. Não para adorar aquele homem, mas para adorar o Deus naquele homem. Esse é o homem que Deus escolheu para conduzir a sua noiva. Este homem é o homem que Deus escolheu para interpretar a sua palavra. Este homem é o homem a quem Deus escolheu para revelar todos os seus mistérios. Esse homem é aquele homem a quem Deus disse: faça com que as pessoas creiam em você, não em outra pessoa ou que em outro diz. Você, William Marion Branham. Esse homem é quem nos apresentará a Jesus Cristo.
Qualquer homem ou mulher que acrescenta qualquer coisa ao que eu digo, não crê no que eu digo. Venham e tornem-se a Senhora Jesus Cristo conosco neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos o porta-voz escolhido por Deus falar e nos dizer o lugar de adoração escolhido por Deus de 20 de fevereiro de 1965. Irmão Joseph Brana. Escrituras para lermos antes de ouvir a mensagem. Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Êxodo capítulo 12, do versículo 3 ao 6. Malaquias capítulos 3 e 4. Lucas 17 e 30. Romanos 8, 1. Apocalipse 4, 7. Isso conclui a carta do irmão Joseph Brana, a partir de Jeffersonville, Indiana. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom. www.branatabernacle.org, www.svfellowship.info. www.themessage.com